dentro da sua infinita misericórdia, nos abençoe, nos sustente, nós possamos aproveitar esta noite deste aprendizado. Ser conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois bem, nós vamos começar aqui do Livro dos Espíritos. Lá na segunda parte, na capítulo 1, onde que vai falar dos espíritos. A questão 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Aí é muito interessante. Essa questão, ela vai trazer para nós reflexões a respeito das penas eternas, né? É aquela questão da gente acreditar que vai para o céu ou que vai para o inferno. E, então, Kardec fez essa pergunta tentando trazer luz sobre esta questão. Então, aí ele vai querer saber também que de quem que depende essa vontade de progredir mais rápido. Tudo depende da vontade da pessoa ou do espírito. Ele vai mais rápido ou mais devagar, dependendo dele. Então, a gente vai ver que um dos princípios que a doutrina espírita traz para nós é essa questão do livre-arbítrio, né? Nós somos responsáveis pela nossa melhoria, pela nossa evolução, e nós temos essa questão do nosso livre-arbítrio. Só que, mais à frente, a gente vai entender que, quando é necessário acontecer o progresso, ele acontece, independente da gente querer ou não. A nossa liberdade vai até um ponto. Quando a gente não toma decisão, aí Deus tem os seus mecanismos, que no caso é a dor, que nos faz caminhar e levantar mais rápido. Se a gente não mudou ainda, é porque não está doendo o suficiente. Então, a dor é um mecanismo de evolução para fazer a gente caminhar, né? Outra coisa também que a doutrina espírita traz para nós é que não tem essa questão dos espíritos degenerar. Então, o que que quer dizer? À medida aquele aprendizado que eu tive, ele vai fazer parte da minha essência. Não quer dizer, tá, eu tenho paciência, eu perco a paciência, porque não alcançou ainda. Então, qualquer virtude que a gente tenha, e que de repente a gente, como se tem os vacilos, é porque esse aprendizado ainda não está concretizado. Agora, nós podemos sim paralisar. E paralisar não é degenerar, é uma pausa para poder continuar. Então, é como se diz, o espírito ele está sempre em evolução. Então, às vezes a gente, fulano está tá degenerando. Não, ele está mostrando o que ele é. Não existe essa questão de você perder algo que você já conquistou como espírito imortal. Se a gente perde, é porque não está concretizado ainda o aprendizado. E é muito interessante que Kardec, ele quer saber por que Deus não podia isentar os espíritos das provas. Por quê? Né?
Por que que Deus não nos fez perfeitos? Seria muitas questões filosóficas que a gente tem que buscar para entender isso. Aí o Espírito da Verdade responde assim: se Deus os houvesse criado perfeito, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Então, como se diz, toda conquista nossa é fruto do nosso trabalho, é merecimento nosso, né? Porque se Deus quisesse, ele poderia ter nos feito perfeito, mas ele quis assim. E isso aí já são questões filosóficas que tem muita coisa para a gente estar conversando e meditando, né? Agora, aí a gente vai pensar assim: ah, mas todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não. Pela fieira do mal, não. Pela ignorância. Aí os espíritos já mostram para nós que os nossos erros, a maldade, isso tudo é fruto da ignorância. Não é algo, o mal é a ignorância. A ignorância em que aspecto? A ignorância da falta de conhecimento, né? Aí Kardec quer saber, então por quê que uns seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Por que que acontece isso? Então, gente, nós vamos ver que nós não temos o nosso livre-arbítrio. Deus, ele não nos criou mal. Nos criou simples e ignorantes. Tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Então, os que são mal, assim se tornaram por vontade própria. Então, essa questão da luz e sombra, nós somos a dualidade, ela faz parte do nosso planeta. E nós vamos observar a questão da noite, do dia, do sol, da lua. Essa dualidade, ela está presente no nosso planeta Terra. Então, como se diz, falar que faz parte do universo? Talvez não, não sabemos. Mas aqui no nosso planeta faz parte a dualidade, né? Aí lá na 122, eu achei interessante que vai trazer um pouquinho essa questão do livre-arbítrio, que é outra questão difícil também para a gente compreender, a gente entender, a questão do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele nos é dado à medida da nossa capacidade de saber fazer as escolhas corretas. Então, como se diz, será que todos têm livre-arbítrio? Ou a gente está sendo conduzido, né? Aí a gente vai buscar o entendimento aqui, nosso. Qual a liberdade que a gente dá para uma criança? Não é a mesma que a gente dá para um adolescente, que a gente dá para um adulto. Então, o livre-arbítrio, ele nasce com Deus dentro das suas leis com a gente, funciona também da mesma forma, segundo os espíritos. À medida que nós tenhamos capacidade de saber discernir, nós temos essa liberdade de agir. Então,
Olha só, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, a causa, e aí vai ver aqui, ó, já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Olha que muito interessante, vamos guardar isso para a gente entender. A causa não está no espírito, porque nós vamos fazer escolhas do lado de fora. Mas na influência que cede em virtude da sua livre vontade. É o que contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns ceder à tentação e outros resistir. Então, olha só, para a gente ver, nós vamos parar por aqui, porque pegar a outra parte. O que é bom a gente entender? Tudo que nos acontece é fruto da nossa responsabilidade, né? Então, ficou claro aí? Mas muitas vezes a gente nem sabe o que está certo, o que está errado, né, Noêmia? O que para uns é certo, para o outro pode não ser. Você está sem som. Voltou? Voltou agora. Aí, Rosana, você vai entrar numa questão que é muito difícil para nós compreendermos. A questão é o seguinte: o que olha só, nós temos a liberdade de agir Sim. pelas coisas que vêm de fora e a responsabilidade de aceitar as influências. Então, o meu agir é responsabilidade minha. Agora, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por isso que fala que a nossa liberdade de escolha é de acordo com a nossa despertar da nossa consciência. Então é aquela coisa assim, eu tenho que procurar fazer aquilo que eu acho certo. Se aquilo que eu acho certo, amanhã eu descobrir que estava errado, tá tudo bem. Porque eu não sabia. Esse que é a questão mais difícil para a gente se conduzir. Por quê? Além da influência externa que nós temos, quais são essas influências externas? Aquelas pessoas que tentam nos manipular, tem os espíritos também, tem as nossas paixões, tem o nosso interesse pessoal. Então, nós temos que lutar contra isso tudo e agir de acordo com a nossa consciência. E estar consciente daquilo que a gente está fazendo, sem ilusão, sem fantasia. Eu digo no sentido que, dependendo do meio onde as pessoas vivem, aquilo que para nós é o correto, para eles não é. Não, Tudo mas vai aí é depender cada também do individualidade. meio, né?
Isso é muito sério, porque incomoda a gente. Porque quando eu falo do outro, eu estou falando mais de mim do que do outro. Então. Então, a gente vê as diferenças culturais, o nível de evolução de cada um, de A Denise compreensão. acho que quer falar. Boa noite, pessoal. É isso que eu ia falar que a Noêmia estava falando. Porque se a gente for olhar todo o nosso planeta em si, ele é dividido nessa dualidade aí. Uns lugares muito rico desenvolvido, outros lugares pobre demais, né? Outros lugares, igual a gente fala, a gente aqui está estudando lá na Vida e Sexo, do bem que a monogamia faz pro ser espiritual, desenvolvimento espiritual. A gente tem parte ainda do nosso próprio planeta que é vivido com a poligamia. E para eles está tudo bem. É porque eu acredito que quando a gente encarna nessas determinadas regiões, é porque a gente ainda não está evoluído suficiente para poder passar para o outro estágio. Porque acho que depende da gente. Então a gente vai lá e nasce lá. Ai, 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 ai. Aí agora, Eu vejo você assim fez mesmo, uma porque tudo não é provocação. evolução e a gente não anda para trás. Por que eu vou encarnar num lugar de novo para viver uma poligamia? Se eu já Aqui, desenvolvi e consigo viver na monogamia. aqui, ô, Denise, você deu vontade de te provocar agora. O que é a questão, gente? Olha só para vocês verem como nós ainda estamos muito materializados. Nós estamos. E o Espiritismo, ele veio falar para o Espírito. Jesus veio falar para o Espírito. Então, vamos lá. Nada que a gente viva aqui nessa vida material, de certa forma, agora prepara. Não quer dizer que seja questão de evolução, porque muitas vezes nós, pelo verniz social, pela nossa, pelos traumas que trazemos, pelo medo da sociedade, nós vivemos uma vida que não é nossa. Porque se a gente tivesse coragem de ser e de se mostrar do jeito que a gente gostaria, ia ser um estrago total. Mas só que A gente aquela depende de coisa um do assim, outro para a gente vive em colônia, então a gente depende um do outro para viver. Por isso que a gente vive na sociedade, porque senão a gente podia desenvolver individualmente. É o pois é, outro que mas segura a se a gente gente mesmo. desenvolvesse junto. Não, mas O eu estou outro te está aqui é para falando, isso mesmo, para segurar, ou fazer a gente viver experiência, ou para segurar. Para isso que um está aqui, o outro está aqui. pois é, bonita, mas aí, o que acontece? O desafio do ser humano é dominar a matéria. É dominar a matéria. É o espírito prevalecer sobre a matéria. Que é como o caso. Quando eu tenho essa necessidade de me relacionar, usar essa energia sexual com vários, aí eu estou dando vazão à matéria, porque é só sensação. Entendeu? Então, como se diz, se aquele espírito ele ainda tem essa necessidade, ele ainda está apegado, tanto é que espírito atrasado, ele não fica muito tempo no plano espiritual, ele volta rapidinho, porque a matéria, ele ainda precisa da matéria. Então, como se diz, tem vários estudos mostrando
que a sexualidade, ela não está só na genitália. Só que ainda nós estamos tão atrasados que a gente ainda está pegando ela só nessa parte. Porque, igual o Jung traz, é uma energia criadora. Essa energia de criar. Você pode usá-la de todo quanto é maneira. Mas a gente, ainda pelo nosso nível de materialismo, ainda preso na matéria, a gente está ainda só na genitália. E às vezes é o nosso atraso mesmo, com certeza é o nosso atraso. Aí a gente vai estudar uma criança que passa por traumas ou passa por abuso, essa coisa toda, a tendência dela é buscar vários parceiros. Aí a gente vai falar, é atraso espiritual? Não. Então, é muito complicado a gente... quer dizer, dizer que isso é assim, isso é atraso, isso é evolução, porque a gente não está na essência, a gente não consegue ver a essência do ser humano, nem ele próprio consegue. Então, quando a gente traça parâmetros humanos, é importante para que a gente dá, como se diz, tem muita... Se a gente for estudar lá o livro Vida e Sexo, Ação e Reação, o outro livro, Forças Sexuais da Alma, Sexo Depois da Morte, a gente vai ver que quando a gente tem, sim, essa ligação com outra pessoa, nós estamos entrando no DNA dela espiritual. Aí você imagina, que confusão. Troca-se energias perispirituais. É uma energia muito sagrada. Então, quando fica com muitos parceiros, a mente da pessoa fica confusa, porque ela está absorvendo o psiquismo dos parceiros dela todo. Você está compreendendo agora? Então, é saúde mental você ter um parceiro só, porque você absorve só dele. Enquanto tem vários, você vai absorver de todos eles. Na Bíblia não fala que tornará uma só carne? É isso. A gente se une perispiritualmente. Entendeu? Noêmia, mas para ter esse entendimento aí, para compreender isso aí, a pessoa tem que ir evoluindo, ela vai fazer isso de uma vez, não. Não vai ser uma vida, 2 vidas que ela vai aprender, não. Hein? Por isso que eu tô falando para você que é evolução. Eu não vou aprender, eu vim aqui, tem um tanto de coisa aqui dentro da minha memória, das coisas que eu já aprendi, das coisas que eu vivi. Aí eu vou modificando de acordo com esse desenvolvimento. Tem coisas que a gente não vai aprender numa única vida, não. Por isso que eu tô falando que essa dualidade, ela necessita de tempo. Eu gosto de falar que não é errado. Não é errado. É bom se a pessoa falar... está sentindo bem, tudo bem, ela não pode sofrer. Não é falar que é errado, mas que existe posições e escolhas melhor para você, para sua evolução, para o seu bem-estar. Entendeu? Sim. Porque cada um de nós está de um jeito. E a gente também não sabe. Para mim ser viver na monogamia ou na poligamia, eu não vou falar assim, igual aquele tanto dos outros países que se casam com um tanto de mulher e tudo. Vamos falar da traição em si, que é o que a gente vive aqui. Que apesar que a gente está vivendo aqui um tal de trissal, de não sei o quê, o trem tá, né? É poligâmico, né? Trissal é poligâmico. Eu preciso de ver que aquilo ali que me faz bem, e saber analisar todas essas partes, que às vezes eu aprendo que a poligamia, né, tudo questão de aprendizagem, como que você vive, como que você não vive, né, aonde que você ganha seus valores, aonde que você ganha sua moral, isso ajuda muito no desenvolvimento humano. A forma
que você vai aprendendo, que vai te modificando. Porque igual você falou da criança aí que ela é abusada, isso aí é os valores que não foram empregados e trabalhados, né? Ela não se deu valor a ela, ela é a criança. Então, os erros que ela vai cometendo não é só dela, é os que transcenderam ela e colocaram ela naquele momento. E vai Entendeu? depender muito de quem vai passando na vida dela também para ir modificando, Sim. né? Aquela questão que eu gosto muito de pensar é o seguinte: se qualquer situação que você viva, se ela não te traga sofrimento e nem traz sofrimento para o outro, tá tudo bem, sabe? A gente tem que procurar ver a vida dessa forma. Eu não prejudico, meu comportamento não prejudica ninguém. Então tá tudo bem. E eu também não estou me prejudicando, tá tudo bem. Agora, como que vai viver a sua vida? E nós estamos vivendo um processo, a questão dessa hipersexualização. O negócio não está brincadeira. É o materialismo batendo de frente mesmo com a gente, só preso às sensações. Como se diz, o momento vai despertar e ver, não, eu sou um espírito e eu tenho que dominar minha matéria. Mas que essa matéria seja dominada com amor e com carinho, e não com holocausto nem sacrifício, porque Jesus fala que não quer sacrifício. Então a gente tem que estar buscando se entender, porque tem muita coisa acontecendo, e a gente hoje está assim completamente, é muita informação. Então a gente tem que cuidar das nossas crianças, porque é o período que ela está frágil para receber essas informações, esses valores, principalmente da importância dela como ser humano. Entendeu? Isso é que é complicado. Passar esse valor dela, que ela tem valor, que ela é amada, que ela é querida, que ela é filha de Deus. Porque qualquer pessoa que busque esse tipo de relacionamento, ela está querendo suprir uma necessidade de algo que ela não tem. Entendeu? Os animais, tem animais também monogâmicos, né? Então, ficou claro, gente, qual que é a minha postura diante disso tudo? Porque a gente tem que tomar, nós estamos vivendo um tempo que a gente pode ter no rotular, porque conforme for o rótulo que a gente vai dar, vai trazer mais sofrimento para a pessoa, né? E a gente tem que dar a liberdade do outro de ser do jeito que ele quiser, desde que não me afete, né? Desde que não me afete. Beleza, Denise? Tranquilo. Tranquila. A gente tem que trabalhar essa questão da gente, sabe, ter um olhar assim, com mais empatia para a vida de cada um, desde que não me afete, né? Porque se me afetar, aí a gente tem que buscar meios de resolver a situação. E aí, Rosana, beleza? Então vamos lá. Nós vamos fazer o item 9 aqui. Nós conversamos bastante a respeito no Livro dos Espíritos. Semana que vem a nossa proposta é esta mesmo, a gente desenvolver o nosso pensamento, cada um pensar o que está sendo falado aqui, ver se faz sentido, meditar sobre as palavras, né? A gente tem que buscar meios. Eu, com a minha fala, eu estou mostrando o jeito que eu penso,
Não quer dizer que eu seja certa também. Amanhã eu posso mudar de ideia. Mas é a maneira que eu penso. Da mesma maneira a Rosana, da mesma maneira a Denise. E a gente está conversando aqui, colocando pontos de vista. Nenhum como sendo dono da verdade, né? Isso é muito importante para a gente. Porque a verdade absoluta ninguém tem. Nós estamos só aprendendo, como se já achando que está aprendendo. A cada dia é uma novidade. Você lê para nós, Cláudia, o 9? Lê. Não vades aos gentios, né? Nós estamos no capítulo 24, item 9. Jesus prova, em muitas circunstâncias, que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus, que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo o que estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso, disse-lhes: ide às ovelhas desgarradas de Israel. Quer dizer, ide semear no terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. Então, os judeus estavam mais preparados para receber a palavra, né? Do que os gentios e os outros. Porque eles foram preparados por Moisés. Entendeu? Vocês lembram quando a gente estava falando sobre espírito aqui? É como se diz, Deus está sempre criando. Né? Então, não é que é privilegiado, mas que vieram primeiro e já tinham recebido as informações. Né? Então, é isso. Né? Que é como se diz. E para passar a mensagem para os pagãos, tinha que ter, como se diz, uma capacidade e uma força daquela que Paulo tinha. Né? Ele estava mais preparado para levar a mensagem. Por quê? Ele passou pelo processo. Está vendo como que é interessante? E quando a gente passa pelo processo, a palavra da gente tem mais força. Quando a gente fala daquilo que a gente conhece, a palavra da gente tem mais força. Então, como se diz, Paulo, ele mudou completamente. Me veio aqui a ideia, a questão da ovelha perdida da casa de Israel. Quer dizer, então, aqueles que não estavam tão vinculados ao judaísmo. Eles não estavam sendo tão fiel à lei. Né? E quando que a gente não fica? Quando que a gente sabe uma coisa e, de repente, a gente vai se afastando, que aquilo ali não faz mais sentido para a gente. Mas a base está ali. Outro dia, a Rosana não falou assim, por que eu não continuei católica? Então, quando se afastou do catolicismo, mas a base está lá, a raiz está lá. Entendeu? Então, como se diz, só ampliou, a doutrina espírita só ampliou aquilo tudo que você já sabia.
Porque provavelmente você encontrou alguma coisa lá que não estava fazendo mais sentido para você naquela época. Então, é esse entendimento que mostra para nós, que Kardec traz para nós, para a gente entender. E Paulo, quando ele veio, ele passou por um processo que ele teve que romper com todas as crenças dele, até mesmo com aquilo que ele combateu. Olha quanto difícil que é, gente. Você combate uma coisa e depois você vai defender. Então, ele tinha uma força de provar, um magnetismo, de que aquilo ali realmente era verdade. Por quê? Pela mudança e transformação que ele fez. Ah, tá, eu não acredito, eu acredito piamente, eu morro por isso, papapá. E agora eu mudo completamente e vou falar para aqueles lá. Então, se realmente aconteceu a conversão, que Paulo aconteceu a conversão de verdade, com o que ele falava chegava até a alma, tocava o coração. Porque as nossas palavras, elas chegam até o coração do outro quando elas são verdadeiras. A gente está falando aquilo que a gente sente, né? Então é isso. Algum comentário? A pessoa que recebe tem que estar receptiva também, né? Porque se ela não estiver preparada para escutar o que você está falando, por exemplo, não vai adiantar nada. Gente, vocês estão me provocando. Tem que ir falando. É aquele negócio, pedra mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não, aqui. Agora, ó, se eu tiver É falando igual a com você, educação de pode... menino, né? A gente não fala todo dia, para ver se o menino interioriza o negócio. Não. Aí, ó, olha só. Ó, se eu estiver complicando, vocês me mostram aí, viu? Nós vamos partir do princípio seguinte, que é uma coisa que a doutrina fala. Se chegou até mim é porque eu estava preparada para ouvir. Se eu vou ouvir ou não vai depender de mim. Se eu vou aproveitar. Jung também fala a questão da sincronicidade. Então, ele manda a gente observar a vida, porque a vida é pedagógica. Tudo que nos acontece é para nos ensinar alguma coisa. Desde uma planta, um vento, um animal, tudo é para nos ensinar. É a vida nos chamando a atenção. Então, se a pessoa fala uma coisa, presta atenção se aquilo ali faz sentido ou não para você. Porque se chegou até o seu ouvido, é porque quer alguma coisa. Quer te dar um sinal de alguma coisa. Agora, a interpretação que a gente vai fazer depende de cada um. Agora, agora já vou mudar o lado. Se eu sou uma pessoa que eu tenho necessidade de falar para os outros, para se converter, para ser melhor pessoa, papapá, eu tenho que ver por onde que está essa minha necessidade. O que eu estou querendo com isso? Talvez eu estou falando para mim mesma, que eu preciso mudar. Tá vendo? Confundi? Ai, o nosso papo de... E aí, Denise? O que você me fala? Ai, Noêmia. Eu acredito que tem hora que a gente tem que escutar umas coisas que a gente tem que escutar mesmo. Aquele negócio é pra gente. Mas tem hora que a gente escuta coisa que a gente não deveria estar escutando, entendeu?
Mas se Mas incomodou tudo, de alguma coisa. diz que tudo é evolução, né? Então vamos lá. Se, Vamos interior. O negócio é interiorizar, porque também não adianta você ficar falando, não. Tem muita gente que fala, mas na hora de fazer não faz. Quer que o outro que faça. Você é exemplo só de boca. Exemplo só de boca não serve. Precisa ser exemplo de ação também. Entendeu? é. Então, se eu tô falando demais para os outros para ser bom, oi, até que ponto eu tô me enganando? Pois é, porque se você fala e não interioriza, falar para o outro não vai trazer efeito, não. Isso mesmo. Porque tudo é o tempo. Tem o tempo de falar, o tempo de calar. Isso que é difícil. O tempo de calar, o tempo de observar. Isso é que tira a gente do sério, que tem hora que mistura tudo. Na hora de calar, você fala, na hora eu sou isso. Na hora de observar, eu estou falando, na hora de falar, eu estou me calando, me faz uma confusão danada. Mas uma hora eu chego no eixo, se Deus quiser, né? Então, gente, nós vamos deixar esse capítulo aqui. Eu acho que foi muito proveitoso para nós. Nós temos muitas reflexões hoje para a gente ficar meditando sobre a nossa vida, como é que a gente está se observando, né? Até que ponto eu estou exigindo do outro, o que é que eu devo fazer, até que ponto eu estou permitindo demais e já era para dar um basta, né? Refletir aonde que a gente se encontra, qual o momento que a gente se encontra, e procurar sempre buscar na nossa consciência o que é bom e saudável para nós, né? Alguma dúvida? Não confundir muito, mas é bom quando traz alguma coisa para a gente estar abrindo, né, a nossa mente sobre a vida e sobre as coisas. Então, quem se habilita a fazer a prece final para nós? O Luiz vai fazer. Obrigada, seu Luiz hoje ficou caladinho, senti falta, para mim ele nem estava aí. Quando tem muita mulher junta, vocês não dão chance. Entendeu? Eu vou conseguir falar depois que a gente terminar aí a palestra. Aí eu converso. Converso com os espíritos. Ai, ai. Muito bem. Amado Jesus e espiritualidade amiga da Casa Fraternidade do Mundo Luz, estamos agradecendo a oportunidade dos estudos que temos feito, buscando aí o nosso crescimento moral e a nossa elevação espiritual. Somos sabedores das dificuldades que cada um tem e buscar nesses estudos os ensinamentos e colocá-los em prática. Mas cada dia é uma grama, né, que a gente põe no nosso saco de aprendizado. Agradecemos a oportunidade desses queridos amigos que participam conosco dessa live tão instrutiva, juntos já há algum tempo, e traz para nós sempre aí, né, uma conversa edificante, um ensinamento de crescimento. Agradecemos a participação de todos esses nossos irmãos que assiduamente, às quartas-feiras, estão presentes. Agradecemos por tudo que temos recebido de experiências, tanto as dificuldades como as
as coisas boas, pois é para o nosso aprendizado que elas acontecem. Vamos saber reconhecer, né? Nesses momentos, muitas vezes difíceis, para que a gente consiga navegar esses mares tormentosos com paciência, resignação, pois esse é o caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Vamos em paz. Que Jesus seja nosso guia, hoje e sempre. Assim seja. Até semana que vem, gente, se Deus quiser. Se Deus quiser. Até mais, gente. Obrigado. Tchau, viu? tchau. Boa noite, Fiquem tchau, com tchau. Deus.